Eu não estou triste não, tá, gente? Eu já chorei muito hoje de manhã. Eu pedi para fazer agora, colocar esse vídeo. Eu recebi hoje de manhã. Eu quero falar para os meus filhos, né, que prepararam esse vídeo. Vocês quase me mataram do coração. Mas todos os pais do mundo merecem uma homenagem muito grande. Eu sei que essa homenagem foi feita aqui para mim, mas eu quero dedicar ela a todos os pais. Todos os pais. Vocês não têm noção, pais, não têm noção do papel de vocês, né? O nosso como pai. O nosso papel como pai na terra. Veja só, é manifestar a paternidade de Deus. Isso tem uma força muito grande. Deus é Pai. Deus é Pai. E manifestar a paternidade de Deus na terra é uma responsabilidade grande e nobre demais. É um privilégio, é uma oportunidade assim extraordinária. E hoje de manhã eu estava no meu tempo de oração. E depois a Ilana falou, tem uma surpresa para ti no grupo. E aí aquilo já continuou, né? Meu tempo que eu estava com Deus. E me veio ao coração. Alguém pode arrumar um negócio para enxugar aqui, que derramou essa água toda aqui, um guardanapo, alguma coisa. Está tudo molhado aqui. Obrigado. E, opa, valeu. Desculpa a interrupção. Que aqui também, ó, molhou tudo aqui. Obrigado. Eu sou o homem mais feliz da terra. E eu não tenho dúvida disso. Por que eu sou o homem mais feliz da terra? Porque eu sou o homem mais perdoado. Por que eu sou o homem mais perdoado? Porque eu sou mais pecador. Tempo atrás eu vi uma pessoa na rua com uma camisa assim, uma camiseta escrita assim, eu sou o cara. Aí quando eu olhei atrás estava escrito assim, que mais precisa de Deus. Eu disse, isso é eu. O negócio tem tudo a ver comigo. E depois fiquei refletindo sobre isso. Por que eu sou o cara que mais precisa de Deus? Porque eu sou o mais pecador. É na medida que a gente reconhece a nossa pecaminosidade que a gente precisa de Deus. E eu comecei a entender isso, é verdade, sou o cara que mais precisa de Deus, o cara mais perdoado, por isso o cara mais feliz da terra. Sou muito feliz. Então, em primeiro lugar, porque eu sou mais perdoado. Em segundo lugar, porque Deus me deu uma dádiva maravilhosa. Um presente. A esposa que eu tenho, os filhos, genros. E agora está chegando uma nora, está no caminho. E pelas cenas aqui vocês puderam ver aqui, que coisa maravilhosa. Como Deus tem sido bom comigo. Mas não é porque eu sou bom. Não é porque eu sou pecador. É porque eu sou pecador. E porque sou pecador, sou o mais perdoado. Por isso a graça dele se manifesta na minha vida. Eu sou muito grato a Deus, porque tudo isso é graça. Graça sobre graça. Eu não mereço nada. Eu não sou digno de nada disso. Eu quero dar toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Eu quero que você, pai, que está aqui, você, pai, que está ouvindo essa palavra, tome posse disso para você. Tome posse na sua vida. Sinta-se o homem mais feliz da terra, por ser o homem mais perdoado. Então a graça se manifesta, porque a graça de Deus entra em operação, quando a gente reconhece isso. E por causa disso, Ele nos abençoa. E eu quero deixar um salmo aqui para os pais. Vocês todos, pais, são fantásticos. Salmo 112 diz, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor
e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Amém. Só até aqui. Você vai ser muito abençoado. Eu quero profetizar sobre os pais. E hoje eu queria compartilhar essa palavra. Não que eu não faça isso desse jeito nas outras vezes, mas de uma maneira especial quero hoje compartilhar como um pai mesmo, sabe? Um pai espiritual, claro, vocês entendem isso, né? Um pai que ama seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos. Vocês sabem que nesse mês nós estamos falando sobre esse tema, prepare-se. Mas eu quero dizer para vocês que às vezes eu me sinto triste. Eu me sinto triste, eu preciso confessar isso para vocês. Eu sou feliz, mas mesmo quem é feliz tem tristeza. Eu tenho passado por dias de muita tristeza. Muitas coisas têm me trazido tristeza nesses dias, mas não sou um homem triste, eu sou um homem feliz. Jesus sentiu tristeza também. Mas tem coisas que me deixam triste, porque muitas vezes eu vejo filhos que parece que não estão entendendo o que Deus está falando nesses dias. Eu vejo filhos muito, mas muito despreocupados e muito distantes do Pai. Eu vejo filhos muito, mas muito ligados a essa terra. Muito alienados das coisas espirituais. Eu vejo filhos que não compreenderam o momento que nós estamos vivendo. Isso me deixa triste. Domingo que vem o tema vai ser arrebatamento. Vamos falar sobre arrebatamento. Você sabe quem que vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado é quem vai estar descolado dessa terra. Só vai ser arrebatado quem já está solto. Jesus não vem arrancar ninguém à força. Só vai ser arrebatado quem está descolado, entendeu? Que já está flutuando. Na verdade, quem já está arrebatado. No coração. A gente precisa entender isso. E Jesus falou, fiquem preparados, vigiem. Vocês não sabem a hora, então fica ligado, fica atento. Tem muita gente desatenta. E acha que no final vai ficar tudo certo. Engraçado, se Jesus avisou isso tanto, se ele falou tanto sobre isso, se o apóstolo Paulo falou tanto sobre isso, se Pedro falou sobre isso, né? A Bíblia está cheia de alertas acerca disso. Por que será? Porque a nossa tendência mesmo é ficar despreocupado, é ficar desleixado, é deixar a coisa rolar de qualquer jeito. Por isso Jesus falou assim, ó, a iniquidade vai se multiplicar muito. E por causa da iniquidade o amor de muitos esfriará. A Ilana ontem estava comentando comigo, dizendo, é interessante porque coisas que há 30 anos atrás, por exemplo, né? A gente já tem um pouco de quilometragem, né, Ilana? Há 30 anos atrás, coisas que eram tão claras que elas eram erradas, né? A gente não fazia. Era errado. Mas era um consenso, entendeu? Era senso comum entre os cristãos. Hoje não. Hoje faz piada suja de tudo que é coisa, sabe? Como que se tivesse, não tem nada demais. E por quê? Mudou? O que mudou? Bom, gente, aí a gente iria longe para falar sobre isso. Mas Jesus falou que a iniquidade, a maldade iria se multiplicar nos últimos dias. E por causa disso, muitas pessoas iriam esfriar. Esfriar no amor. O que é esfriar no amor? No amor a Deus, no amor às pessoas. E esfriar na sua espiritualidade, você está entendendo? Na sua espiritualidade. A igreja hoje ficou tão intelectual. Sabe, hoje nós estamos vivendo um evangelho tão psicológico. Tem tanta falta de espiritualidade. Então, um pai fica triste. Por isso que eu queria assim dar essa palavra hoje para vocês assim como um pai mesmo, sabe?
Fica mais atento. Leva mais a sério o que Jesus está falando, não o que eu estou falando. O que eu falo aqui para vocês é o que está na palavra. Sabe, algumas pessoas têm falado assim, não, mas eu não... eu não assisti a live. Assistiu, ele assiste. Domingo passado eu falei sobre isso, né? De cultuar. Quando nós estamos aqui, né? Agora não podemos todos vir para cá, mas a gente vinha num horário específico para cultuar a Deus. Hoje, será que nós estamos cultuando a Deus ou assistindo a live? Eu não sei, né? Talvez quem era para estar ouvindo isso agora não está aí acompanhando agora nessa palavra. Mas o culto não é uma coisa que a gente assiste. A gente oferece a Deus. Por isso que eu falo assim, tão importante você reservar esse momento. 9:30 da manhã de domingo. Mas isso não tem nada a ver, não precisa ser desse jeito. É verdade, não precisa ser desse jeito. Mas eu pergunto, se você perder esse momento, vai ter outro tempo? Sabe o que eu ouço de pessoas dizendo? Não deu tempo. Não deu tempo. Para assistir ainda, né? Não é nem para cultuar. Não deu tempo nem para assistir a live. Você pensa que isso não deixa um pai triste? Eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque essa pessoa pensa. Ela pensa que está tudo certo e que ela vai ser arrebatada. Sabe o que isso revela? Revela os valores. Se os valores não estão no reino, eu pergunto, querido, vamos falar a verdade. Por favor, eu quero que você entenda que eu estou falando isso com muito amor. Se os valores não estão no reino de Deus, nas coisas espirituais, você acha que essa pessoa vai ser levada com Jesus? É uma questão tão lógica, não é? Como assim? As coisas de Deus não são prioridade. Eu deixo para depois. Não, agora eu não posso, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que preparar isso, tenho que preparar aquilo. Então, não tem tempo. Não, depois eu assisto. Aí depois passa porque é tanta coisa. Ele nem assistiu. E assim vai passando uma semana, e mais uma semana, e outra semana. E aí o que Jesus falou? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Você nem percebe. Vai esfriando, 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 se afastando. Eu acho que nunca vivemos um tempo tão oportuno para falar sobre esse tema. Prepare-se. Prepare-se. Jesus disse que é uma hora que vocês não imaginam, vocês não esperam. Vai ser de repente, vai ser como um ladrão como um ladrão de noite. Jesus falou que ele virá como um ladrão. De repente, ninguém espera. É isso. Então hoje eu quero falar sobre o anticristo. E só quero dizer mais uma vez, não é um estudo bíblico, queridos. A gente não está aqui fazendo um estudo bíblico. Estou fazendo um estudo sobre escatologia. Não, a gente está abordando esse assunto. Eu estou dando uma pincelada sobre algumas coisas e a gente depois tenta aplicar isso aqui. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem tanto recurso hoje, você pode ler os textos, você entra lá na internet, você encontra lá todas as fontes, né, os textos bíblicos que falam sobre o assunto, sobre o arrebatamento, sobre o anticristo. Hoje temos enciclopédia, temos tanto recurso. Então você pode se aprofundar um pouco mais, não é? E pode ler, e pode ir atrás, mas a gente não tem tempo de entrar detalhadamente, porque não é aqui um estudo bíblico que a gente está fazendo, mas é uma palavra profética. A Bíblia fala que o anticristo vai se manifestar nos últimos dias. E quem é o anticristo? O que é ou quem é o anticristo? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero refletir com vocês, por isso eu quero ler o texto de 2 Tessalonicenses, a carta, né, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler do 1 até o 12, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Esse é um dos textos que fala, tá? Mas eu quero tomar esse texto como base para falar sobre o assunto. Irmãos,
Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. O homem do pecado aqui, o homem da iniquidade, em algumas traduções, é o anticristo, enquanto homem. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. A ação do anticristo, Paulo está dizendo, já está em ação. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Estejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em primeiro lugar, queridos, precisamos entender quem é o anticristo, né? A Bíblia nos dá uma clara indicação de que, em primeiro lugar, o anticristo é um sistema. É o próprio sistema desse mundo, que já está agindo desde que Jesus veio à Terra, morreu e ressuscitou. Ou seja, nesse novo tempo, na dispensação da graça, o anticristo já começou a agir. Mas pelo que a Bíblia fala, a ação do anticristo vai se intensificar cada vez mais à medida que se aproxima o dia da vinda do Senhor Jesus, ou da sua segunda vinda. Então, só um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 3, dentre outros, mas vou ler apenas esse. Diz assim: esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então a Bíblia fala sobre um espírito do anticristo. Uma atmosfera espiritual comandada pelo anticristo. E quem será este anticristo? Veja, diz aqui a Bíblia que nos últimos dias o espírito do anticristo se manifestará com muito mais intensidade. Diz o texto que nós lemos, né? De 2 Tessalonicenses 2. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Então o texto está dizendo que vai chegar um momento que ele vai se revelar, ele vai se manifestar, ou seja, o anticristo vai encarnar. Escute, vamos para a gente entender um pouquinho melhor aqui, né? Jesus foi a encarnação de Deus. Jesus foi Deus encarnado. Então ele se manifestou na terra. A Bíblia diz que ele tinha toda a plenitude do Pai. Tudo que Satanás faz
é para imitar Deus. Ele imita Deus em tudo, com que intenção? Enganar. A Bíblia diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Então é por isso que ele também faz muitos milagres. É por isso que ele também faz muitas maravilhas, muitos sinais. E o texto aqui está dizendo que esse anticristo vai fazer muitas coisas extraordinárias que vão enganar muitas pessoas. Mas por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então Jesus é a encarnação da verdade. Porque ele encarnou a palavra. Do princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Então, o que é a palavra? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é a verdade encarnada. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás é o quê? É o pai da mentira. Não há verdade nele. Jesus disse que não há nenhuma verdade nele. Então você pode imaginar, a mentira vai encarnar. Que coisa terrível, não é? Você percebe, parece que uma das coisas que a humanidade perdeu mesmo é a vergonha de mentir. Porque um tempo atrás parece que as pessoas zelavam mais, não é? Para falar a verdade, para ser íntegro, para não enganar ninguém. Não sei, mas na minha geração eu sinto que tinha um tempo aí que parece que as pessoas, palavra é palavra. Cara, era verdadeiro. Não que todos faziam isso, mas era mais intenso essa questão da verdade. A verdade era uma coisa mais valorizada. Hoje é impressionante. Eu quero falar algo para vocês aqui, tá? Quero confessar aqui do meu coração para vocês. Eu não acredito em mais nada. Tudo que a mídia põe, tudo que... Eu não consigo mais acreditar em nada. Não dá para acreditar. É um mundo de mentiras. Mentira em cima de mentira. E nós estamos mergulhados num ambiente de mentira. Um ambiente propício, um ambiente adequado, um ambiente que prepara a manifestação do anticristo, da mentira encarnada mesmo. Preparando o momento, preparando o ambiente para que ele possa se manifestar. O espírito do anticristo, que espírito é esse? É o espírito da anarquia. É o espírito da anarquia. Você já deve ter visto, o que mais a gente vê pichado por aí é aquele símbolo da anarquia, não é? Aquele círculo com aquele anarquia. Isso vem de tempo. É um espírito de anarquia. Que espírito é esse? Ele invadiu o mundo a partir do pensamento relativista. O relativismo é a postura contrária ao absoluto. Por quê? Porque Deus é absoluto. Deus é absoluto. E hoje uma das coisas que mais inquieta a humanidade é essa palavra, absoluto. Como absoluto? Não, mas não podemos ser absolutistas. Não confunda as coisas. Absolutismo é uma coisa. Absoluto é Deus. Porque toda a verdade é absoluta. Porque princípios são absolutos. Mas o que vem hoje, qual é o pensamento que corre mais? Por que absoluto? Mas porque vem de Deus? Não. Somos contrários a Deus. O que é? Anticristo. Antideus. Então o antideus, isso vem de Deus? Então eu não concordo. Você viu que a frase que tem muita gente que gosta demais é essa, né? Se há governo, sou contra. Hoje esse clima, esse espírito está no mundo. Vamos contradizer, vamos contrariar. Quem disse que tem que ser desse jeito?
Não, mas isso é uma coisa que a gente já traz de muito tempo, porque isso aqui é um valor. Mas peraí, valor de onde? O valor vem de um princípio. Não, vem de um princípio. Que princípio de onde? Não, da palavra de Deus. Ah, não, palavra de Deus, isso aqui, que está superado, cara. Nada a ver. Por exemplo, casamento monogâmico, por exemplo. De onde é que vem essa história, essa ideia do casamento monogâmico? Ah, não, isso é um princípio e tal. E aí você vai chegar onde? Vai chegar em Deus, a origem disso. No absoluto. Não, que Deus o quê? Deus nem existe. Como assim? Não, vamos questionar. E assim vai. E assim vai. Em outras coisas. Quem é que disse que o pai não pode casar com a filha, por exemplo? Onde é que está isso? Não, está na Bíblia. Que Bíblia o quê? Bíblia? Deus? Não, vamos questionar isso aí. Por que tem que ser desse jeito? E aí a iniquidade vai se multiplicar. Então, o que é isso? É o espírito do anticristo, antideus. Vamos questionar. Não existe Deus. As crianças são ensinadas desde a educação infantil a respeito do evolucionismo. O que eles estão botando na cabeça das crianças desde pequeno? Deus não existe. De um outro jeito, porque eles não falam isso. Deus não existe. Não, é através do ensino. Criacionismo é coisa de burro. Eu já vi isso. Eu já li isso. Eu já li isso na revista Veja. Isso aí, não é só a revista Veja, uma vez, mas eu li, o colunista escreveu isso. O cara que acredita no criacionismo é burro. Então, o que acontece no mundo hoje, né? Quem são os intelectuais? Primeiro passo para ser considerado um intelectual é não acreditar em Deus. Se o cara acredita em Deus, opa, já sai fora. Esse aqui já não é mais intelectual. Esse está fora, ele acredita em Deus. O que é isso? É o espírito do anticristo, gente. É o espírito do anticristo, preparando, né? Você sabia que hoje, no Brasil, 20% dos jovens, no Brasil, já se denominam ateus? 20% são ateus. É o espírito do anticristo. É isso que é o anticristo. Então, os valores são questionados. Agora, o que a gente percebe hoje? Que a manifestação do anticristo está muito próxima. Ou seja, a encarnação dele enquanto pessoa, não é? Está muito próxima. A Bíblia diz que ele vai encarnar. Ele vai se tornar uma pessoa. Então, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, que o anticristo não se manifestará em carne até que Deus afaste da terra o que o está detendo. Está escrito aqui, ó, restando apenas, Paulo está dizendo, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Tem alguém na terra que está detendo a manifestação do anticristo, a encarnação dele. E aqui o texto está dizendo que é esse que está detendo a manifestação do anticristo vai ser afastado. Ele vai ser afastado. Então muitos estudiosos entendem, acreditam que esse que está detendo, porque não é aquilo que está detendo, mas aquele, então está se referindo a uma pessoa. Os estudiosos entendem que é uma referência ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está onde? Na igreja. Ele habita naqueles que nasceram de Deus, naqueles que nasceram de novo. O Espírito Santo habita na igreja. Então, entende-se aqui que a igreja, primeiramente, vai ter que ser retirada, arrebatada da terra. Então veja, se nós estamos vendo tantos sinais de que o anticristo está para se manifestar a qualquer momento, isso mostra que o arrebatamento deve estar muito próximo. O momento que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então veja,
Mais um motivo para a gente ficar ligado, atento. Quero falar um pouco mais depois sobre isso, porque ele é o Messias dos judeus. O anticristo, diz a Bíblia, que ele vai profanar o templo de Jerusalém. Versículo 4, 2 Tessalonicenses, tem outros textos, Daniel, o profeta Daniel já falou sobre isso. Jesus falou também, referiu-se ao sacrilégio terrível. Está lá em Mateus 24. Então não dá para ler todos os textos, como eu falei, porque nós não estamos fazendo o estudo bíblico. Mas diz aqui, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então está dizendo que o anticristo vai profanar o templo, mas o templo não existe. O templo em Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, não foi reconstruído mais. As profecias dizem que nos últimos dias esse templo será reconstruído. Os judeus estão o tempo todo esperando esse momento, eles estão ansiosos, estão com tudo preparado para reconstruir o templo. Porque para eles agora é o desfecho de tudo. Veja, em 1948 eles voltaram, depois de 2 milênios, voltaram para sua terra. Esse foi como eu falei domingo passado, foi o principal sinal. Então, antes disso, quando alguém dizia que o templo seria reconstruído, né, ele podia pensar, poxa, mas Israel nem está mais no território dele, como é que o templo vai ser reconstruído? Pois agora Israel já voltou para sua terra. Israel já se estabeleceu como nação. Então, o passo seguinte agora é a reconstrução do templo. Vocês sabem o que os judeus ficam fazendo lá no Muro das Lamentações? Orando. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo a Deus para que Deus possibilite, intervenha para que o templo seja reconstruído, para que o Messias venha. Depois vou falar sobre isso aqui. Eles estão esperando o Messias ainda. Então eles estão lá ansiosos, eles estão numa expectativa tremenda para que o templo seja reconstruído. Então, eu não sei, mas se você sabe disso, mas seria bom que você lesse a respeito disso. Israel já tem tudo preparado para a reconstrução do templo há muitos anos. Está tudo preparado. Eles podem reconstruir o templo em pouquíssimo tempo, porque está tudo planejado, como eles vão reconstruir. O problema é que naquele lugar é território árabe. É dos muçulmanos, é ocupado pela cúpula da rocha, que é um santuário muçulmano. E hoje não teria a mínima possibilidade deles reconstruir o templo naquele lugar. Então fica aquela dúvida, né? Fica aquele questionamento, como que vai ser feito isso? Não sabemos como isso vai acontecer. Mas isso está profetizado. Israel vai reconstruir o templo. Quem vai a Israel já pode ver a menorá que vai ser colocada no templo, toda de ouro, está lá numa cúpula de vidro, bem próximo ao Muro das Lamentações, para os turistas poderem visitar e tirar foto. Já essa peça do lugar santo, do templo, já está lá, disponível para todos verem. Mas todos os outros materiais, utensílios do templo, tudo isso já está preparado. Existe lá em Israel o Instituto do Templo, chamado Instituto do Templo. Esse Instituto do Templo no Jerusalém, em 25 anos, já treinou milhares de homens que creem ser da tribo de Levi e da família sacerdotal. Até os sacerdotes já estão preparados, já foram treinados para voltar a fazer os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento. Porque eles ainda acreditam nisso. Isso está tudo preparado. Esse mesmo instituto, o Instituto do Templo, revelou que em agosto de 2018, nasceu a primeira novilha vermelha bíblica, depois de 2000 anos, para o sacrifício conforme Números 19. Como é que eles vão... Essa era a novilha correta para ser sacrificada. E dizem também os estudiosos que por meio da engenharia genética conseguiu-se chegar novamente a essa novilha vermelha, já em 2018. Então acredita-se que um governo mundial
que seria, no caso, encabeçado pelo anticristo. Você tem ouvido muito falar sobre a nova ordem mundial, claro, isso é uma coisa que já tem se falado há muito tempo e de forma aberta, não é? Acredita-se que esse líder poderia estabelecer a paz mundial, a paz, unir as religiões e promover a paz entre os povos, e poderia ser, não se sabe ao certo, que haveria então essa possibilidade de reconstruir o templo. Então está tudo muito próximo, está muito perto. A gente não sabe se é questão de meses, se é questão de anos, a gente não sabe, mas tudo mostra que está muito próximo à manifestação do anticristo. Mas você entende? Para que o anticristo se manifeste, primeiro vai ter que ser retirado aquele que o detém, que é o espírito da terra, ou seja, a igreja para ser arrebatada. Então, quando estou falando isso aqui, amados, eu não estou dizendo que vai ser tudo exatamente desse jeito, porque ninguém sabe, né, exatamente como tudo vai acontecer. Mas são linhas de pensamento que a gente precisa abordar aqui. E a minha parte como pastor, e como eu falei hoje, como pai, é alertar os meus filhos. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar para eu ficar atento, para eu estar preparado. Eu preciso estar preparado, em primeiro lugar. E eu estou aqui pedindo, né, que Deus me ajude a convencer vocês, a persuadir no poder do Espírito, não é? Para que o temor de Deus venha ao coração de cada um. A manifestação do anticristo está próxima, mas o Messias dos judeus também está próximo. O Messias dos judeus, a vinda desse Messias também está muito próxima. Então, os judeus esperam que o Messias virá como um líder político, um libertador para julgar a favor deles. Por que você acha que existe um antissemitismo tão grande no mundo? Há uma hostilidade, não existe nação mais hostilizada do que Israel. O que está por trás disso? O povo judeu se sente hostilizado. E eles acreditam que o Messias virá para restaurar a honra deles. Assim como eles esperaram um Messias, quando Jesus veio, né, eles esperaram um Messias político que lhes traria a libertação do jugo romano. E quando Jesus veio com essa proposta de que o reino de Deus está dentro de vocês, eles não gostaram disso. Como assim o reino de Deus? Não, eles acharam que o reino de Deus seria um reino político. E Jesus disse, não é isso. Vocês não vão dizer assim, o reino de Deus está lá, ou está aqui. Não, o reino está dentro de vocês. Vocês não estão entendendo? Minha proposta é outra. O negócio não é nas coisas externas. O que eu faço é de dentro para fora. Eu vim mudar o coração de vocês. Porque se mudar o coração, vai mudar o exterior. Eu não vou trabalhar de forma contrária, de trás para frente. Deus estava dizendo, eu vou trabalhar a coisa da forma correta, do jeito como tem que ser. De frente para trás, de dentro para fora. Então os judeus ainda hoje esperam esse Messias. E eles estão orando para que o Messias, não acreditaram em Jesus. E eles entendem que o Messias está para chegar a qualquer momento. Mas escute, veja. Se nós cremos que o Messias já veio, então tudo indica, não é? Que este que está para se revelar aos judeus, não é o Messias, porque ele já veio. Mas é o próprio anticristo. Você sabe que a humanidade, né, anseia por um Messias. Você sabia que isso está intrínseco na natureza humana? Todo mundo, na verdade, espera. Olha só, por que se prolifera tanto esses filmes de super-heróis? Quanta bilheteria isso dá?
Impressionante como as pessoas se projetam, não é? Nesses filmes. Porque na verdade todo mundo anseia por um justiceiro, por alguém que faça justiça. Isso está em nós, sabe? Alguém que lute pela nossa causa, né? Humanamente nós ansiamos por um Messias. Quando um político chega ao poder, né, com um monte de promessas, as pessoas pensam: uau, agora a coisa vai melhorar. Agora, como se fosse o libertador, o salvador da pátria, o Messias. Mas o Messias já veio. Você entende por que o cristão é um cara centrado? Você entende por que o cristão é uma pessoa serena, tranquila, equilibrada, e que não fica aí todo aloprado com essas brigas políticas? Ele não fica aloprado com isso, não. Ele fica de boa, porque ele sabe que esses caras, essas propostas que eles estão fazendo, tudo isso aí é balela. O Messias já veio, o reino de Deus é aqui, ó, é dentro de nós. Eu já tenho meu Salvador da pátria. Eu não confio mais no que está aí ao nosso redor. Não, veja bem, não confundam, né? Eu não estou dizendo com isso que eu tenho que ser um alienado. Não, eu sou um cidadão e eu preciso exercer a minha responsabilidade de cidadão. Só que eu não fico colocando minha expectativa nisso, porque a minha expectativa está no Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então o cristão, ele até vai se envolver nessas questões, porque isso faz parte da vida, mas ele está de boa. Ele não vai ficar aí discutindo, sabe? Quebrando o pau com um, com o outro, bate-boca, porque é tempo perdido. Ele sabe que não é desse jeito. Veja, a Bíblia diz que ele vai enganar muitas pessoas, ele vai enganar o mundo. Isso mostra, né? Isso talvez indique que ele vai fazer acordo de paz, ele vai fazer boas propostas para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Vai ser uma pessoa muito admirada, vai ser uma pessoa muito, mas muito considerada. E eu quero falar uma coisa aqui a respeito disso. Rabinos influentes em Jerusalém têm alertado a comunidade judaica sobre a aproximação da vinda do Messias. Escute bem, aqui tem o nome de um rabino, Chaim Kanievski, uma das principais autoridades do judaísmo ultra-ortodoxo em Israel. Ele em 2018 chegou a declarar que o Messias está vivo e poderá se revelar a qualquer momento. Todos os grandes rabinos desta geração estão dizendo que o Messias está próximo a se revelar. Então escute, vamos entender a lógica, né? Se os judeus, esses rabinos estudiosos e que entendem tanto, estão dizendo que o Messias está próximo, está prestes a se revelar, no nosso entendimento como cristãos, quer dizer que o anticristo está para se manifestar a qualquer momento. Você está vendo como a coisa está acontecendo? Está tudo muito próximo. Eu quero de novo aqui fazer um parêntese. Tem muita gente desavisada. Tem muita gente caminhando como se nada demais estivesse acontecendo. Vivendo a sua vidinha de sempre, a sua rotina, sem nenhuma preocupação com as coisas espirituais, sem cuidar da sua alma. Eu não estou falando isso para colocar medo em você, não. Estou falando isso para colocar temor. Fica ligado, porque o que Deus fala é verdade. Deus não brinca na sua palavra. O que Ele está dizendo é desse jeito, sim. E eu quero para a última parte aqui falar sobre então o anticristo e o falso profeta. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que a Bíblia fala do anticristo e do falso profeta. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui, né? Então o livro do Apocalipse fala lá no capítulo 13, eu não vou ler tudo porque a gente não tem tempo para isso, depois você pode ler com mais calma, pode estudar, ler comentários a respeito. Não, mas o capítulo 13 de Apocalipse fala sobre a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar.
E estudando sobre isso, né? A besta que emerge do mar é o anticristo. Você lendo outros textos correlatos, você vai entender que é o anticristo. E a besta que emerge da terra é o falso profeta. Opa, peraí. Tem dois personagens aqui. O anticristo e o falso profeta. Eles vão trabalhar juntos. O anticristo seria o quê? O sistema político, como a gente tem falado aqui. E o falso profeta seria o sistema religioso. Haverá uma fusão entre o sistema religioso e o sistema político. Como isso tudo vai acontecer? Alguns entendem que vai haver uma união das religiões, um ecumenismo, que está avançando muito no mundo inteiro, é verdade, mas não se sabe exatamente se vai ser desse jeito. Mas vai haver uma fusão entre o sistema religioso e o sistema político. E no capítulo 13, versículos 3, eu vou ler o 3, o 4, o 5 e o 6 de Apocalipse 13. Fala acerca do anticristo, diz assim: todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão é a antiga serpente, que é Satanás. Adoraram o dragão. Você já percebeu como está crescendo o satanismo no mundo inteiro? Leia sobre isso. Adoradores de Satanás estão espalhando pelo mundo inteiro, declaradamente, mas não, eu adoro Satanás. Então está dizendo aqui que eles vão adorar o dragão, que tinha autoridade e que tinha dado autoridade à besta. Então o anticristo vai receber a autoridade do dragão. E também adoraram a besta. E a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Mais uma referência dizendo que o anticristo vai profanar o templo, o tabernáculo. Então veja, o texto está dizendo que a besta vai ser admirada. Ela vai ser cultuada. E essa besta é o anticristo. São as propostas dele. Você já percebeu como está crescendo essa onda no mundo inteiro de ridicularização das coisas espirituais? A Bíblia está sendo ridicularizada. Os cristãos estão sendo ridicularizados. Cresce o intelectualismo que, por outro lado, combate, ridiculariza, diminui, não é? Os que acreditam em Deus, os que acreditam na Bíblia. Então a besta vai ser admirada, os cristãos vão ser discriminados, as filosofias humanistas estão sendo exaltadas. Tudo isso é um prenúncio do aparecimento do anticristo. Como eu disse antes, um clima que está se criando propício para ele se manifestar. Então veja, quando Jesus veio um profeta antes dele, que foi João Batista. Preparou o caminho do Senhor. Parece que Satanás vai fazer do mesmo jeito. Parece, né? Não falei antes que em tudo ele imita? Então ele também vai mandar um profeta, que vai preparar o caminho para o aparecimento do anticristo. Do mesmo jeito. O falso profeta vai seduzir, diz o texto, os que habitam na terra, fazendo muitos sinais. Está aqui falando de uma religião, de uma organização religiosa. Parece que vai haver uma mistura de religião com tecnologia. Apocalipse 13, 16 a 18. Olha o que diz. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Seu número é 666. Está na Bíblia. Então 666 está na Bíblia, viu? A pessoa diz é o número da besta. Bom,
Existe uma série de pensamentos acerca disso, queridos. Ah, mas o número tal, você está vendo lá que é o código de barra, é 666. Não sei se é isso aí. Eu acredito que, eu não sei, é uma coisa minha, tá, gente? Satanás não faz coisas tão óbvias. Tem muita coisa que é óbvia demais para vir do inferno. Ele faz as coisas com muita sutileza. Aí está hoje correndo essa notícia aí e colocando, né, muita gente aí botando o terror com esse negócio do chip. Que o chip vai ser implantado na mão e tal. Será que é esse o número da besta? Não sei. Não sei. Só que a minha responsabilidade como pai espiritual, como profeta, como pastor, é avisar vocês que a coisa não vai ser tão óbvia, não. Não pense que a coisa vai ser tão óbvia. Ah, esse é o número da besta, então eu só não vou aceitar o chip e eu estou salvo. É isso? Então tem gente hoje assim, não, mas eu não vou aceitar, não vou botar o chip, não vou receber o número da besta. Desculpa a palavra, deixa de ser besta. Não é desse jeito que a coisa funciona. Tem muita gente que parece que não tem. Você precisa entender as coisas espirituais. Escute bem. Hoje nós já somos um número. Todo mundo já é um número. E você não faz mais nada sem esse número. Ninguém consegue mais comprar e nem vender sem o número. Você é um número, você tem um CPF. Aqui no Brasil nós temos CPF. Está escrito aqui, ó. Né? Obrigou pequenos, grandes, ricos, pobres, todo mundo, né? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Então, peraí, vamos começar falando sobre isso aqui. Não é uma questão de marca agora. Ninguém pode comprar nem vender se não for por esse número. Ninguém. Isso é uma realidade. Então nós já somos um número. Preste atenção nisso. Sabe o que está por trás disso tudo? Parece que o sistema de consumo está associado ao anticristo. Temos a impressão de que existe aqui uma associação. Por isso, escute bem. Tem muita gente que já está escravizada a esse sistema. Tem muita gente que está conectada a esse mundo, está numa prisão espiritual. Muitos cristãos já estão servindo a Mamon. Que é Mamon? É Deus do dinheiro. O Mamon entrou dentro das próprias igrejas com a teologia da prosperidade. Olha só quando a Bíblia diz que o anticristo vai enganar muita gente. O sistema já está preparando tudo. Tem muito crente já enganado, seduzido, sabe, no materialismo, na ganância. Ah, não, mas eu não sou rico. Eu não estou falando de rico. Estou falando de pessoas que estão com o seu foco nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. Ele já é um escravo desse sistema, que não permite que ele compre, ou na verdade, que manipula o que ele compra e o que ele vende. Nós estamos sendo controlados. Todo mundo sabe, nós já somos controlados por isso aqui, ó. Por que você acha que todo mundo hoje tem um smartphone e a gente não vive mais sem? Nós não vivemos mais sem. Tira um celular de um adolescente por uma semana, literalmente vai morrer. Ele vai ficar deprimido, vai ficar desesperado. Mas não é só adolescente, não. Especialmente adolescente, né? Hoje a geração mesmo está aqui, está preso nessa praga. Todos nós já estamos aqui conectados com esse sistema. A questão é a seguinte: onde é que está o teu coração? O teu coração. Ah, eu não tive tempo de assistir a live. Quanto tempo você passa aqui nesse celular aqui? A questão não é isso aqui. É onde está o teu coração.
Porque isso aqui já escravizou muita gente. Esse é o sistema. Você quer saber qual é o chip? É esse chip aqui, meu querido. É o coração nisso. Está aqui, está na mão direita e na testa. Sei lá, né? Eu já até pensei nisso. Até já pensei. Gente, é uma loucura. Tem pessoas que não estão entendendo. Então veja, eu estou falando aqui de uma prisão espiritual. Veja, Jesus não veio estabelecer um reino político. Ele veio estabelecer o reino dentro de nós. Tudo que a Bíblia fala é no sentido espiritual. Tudo que Deus quer nos fazer entender é em relação ao nosso coração. O número 666 representa o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. 6 é o número do homem. Então o 666, escute, tem tudo a ver com isso. Veja, está ligado o quê? Ao egoísmo, ao consumismo, ao materialismo, ao hedonismo, que coloca o homem no centro de tudo, ao humanismo. É isso que o 666 tem. O 666 tem a ver. A gente precisa entender isso. Aí eu não quero colocar o chip, meu querido, não adianta não colocar o chip se você é uma pessoa egoísta. Se você vive para você mesmo, se você está alienado de Deus, se você é materialista, se você serve o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, que é o Deus das coisas desse mundo, então você está entendendo? A coisa não é tão óbvia. Você acha que o diabo vai fazer um negócio tão óbvio? Ah, mas o chip, até pode ser, mas deixa o chip para depois. Coloca essas coisas externas em segundo lugar. Coloca as coisas internas em primeiro lugar. É isso que a gente precisa entender. Então veja, não se trata apenas de uma marca externa, mas de uma marca interna, interior. É isso que a gente precisa prestar atenção. E eu quero concluir essa palavra. 2 Tessalonicenses 2,8 diz que aquele que tal perverso, o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Notícia boa? Vou falar uma coisa boa agora? Vamos encerrar com a notícia boa? Jesus disse que o anticristo será destruído com o sopro da sua boca. Você já pensou que poder tem esse sopro? Que sopro fantástico é esse? O sopro de Deus, ele vai... Olha, imagina, Satanás é tão fraco, mas tão derrotado. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. E não tem mais poder nenhum. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então não sobrou poder nenhum, nem mais a migalhinha de poder para o diabo. E é por isso que ele ficou tão frágil. O sopro da boca de Jesus será suficiente para destruí-lo. Não é para derrubá-lo, é para destruí-lo. Isso é fantástico, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso para a gente terminar, querido. Por que o sopro vai destruir? Porque o sopro de Deus é o sopro da vida. Porque o sopro de Deus é o sopro de vida. O sopro de Deus veio sobre Adão e ele se tornou alma vivente. Por que o sopro de Deus é vida? Porque o sopro de Deus é puro. Escute, eu quero fazer uma aplicação disso aqui. O sopro de Deus não é semelhante ao sopro do homem. O ser humano, o nosso sopro não é vida. O nosso sopro é gás carbônico. O nosso sopro é resultado, é resto de alguma coisa que a gente já aproveitou. Mas o sopro de Deus não. Por quê? Porque Deus não consome. Deus não é egoísta. Deus não... O sopro de Deus não é resultado de alguma coisa que Ele já puxou para Ele, como é o nosso caso. O nosso sopro é resto. Nosso sopro
é dejeto. Por isso que o nosso sopro não é vida. Agora o sopro de Deus é puro, porque Deus não consome. A gente consome primeiro para depois soltar. Não é só o sopro, mas é tudo, né? Agora Deus não. Então esse sopro é um sopro poderoso. É um sopro que tem poder para derrubar o inimigo. Eu quero aplicar isso aqui, amado, que Deus falou algo ao meu coração a respeito disso. Deus é doador por excelência. Deus apenas dá. Deus não consome nada. Ele é doador. E você sabia que quando você nasceu de Deus, você recebeu esse sopro de Deus na sua vida? O Espírito de Deus é o sopro de Deus. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos a natureza de Deus. Então antes, nós éramos autocentrados. Antes nós éramos egoístas. Antes nós pensávamos primeiro em nós mesmos. A gente queria só lucro, o que eu posso ganhar, o que eu posso receber. Mas quando a natureza de Deus entrou em nós, mudou. Não. Agora o que eu posso fazer de melhor para o outro? O meu próximo em primeiro lugar. Primeiro os outros, depois eu. Porque agora veio um coração de servo. Então eu quero que você agora preste atenção. Quem é que vai derrubar o anticristo enquanto sistema? Quem é que vai ser vencedor sobre o anticristo enquanto sistema? Quem é que não vai cair no engano do anticristo, na mentira do anticristo? Quem tiver o sopro de Deus, quem tiver a mesma natureza doadora de Deus. Aqueles que têm o sopro de Deus, que não são consumidores espirituais, mas são doadores. Você é consumidor? Fica ligado, presta atenção. Você é consumista? Em todos os aspectos. Não estou falando só de coisas materiais. Quem é você no reino? O que eu vou ganhar? O que tem de bom para mim? Não, eu só vou... Não, só se eu estiver ganhando alguma coisa. Você está aqui para ganhar? Ou você está aqui para dar? Se você nasceu de Deus, se a natureza de Deus está em você, o sopro de vida está em você, então você vai ter uma atitude contrária. Não estou aqui para captar, eu não estou aqui para reter, eu não estou aqui para buscar as coisas para mim, eu estou aqui para doar. A natureza de Deus está em mim, a natureza de Cristo está em mim. O que eu posso dar? Não estou mais buscando reconhecimento, autoafirmação, não quero mais ter razão de nada, não estou nem aí, não estou mais preocupado comigo, eu já morri. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive dessa maneira tem esse sopro poderoso para derrubar, para destruir o anticristo, para destruir o diabo, para ser vencedor em todas as situações da sua vida, porque ele vence o pecado, vence a carne, vence o inimigo. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, nós precisamos, é isso que vai nos deixar preparados, queridos. É isso que vai nos livrar do engano, da mentira. Fica ligado, porque hoje o mundo está cheio, está uma atmosfera de mentira, de fake, de engano muito forte. Fica ligado, querido. Conhecereis a verdade vos libertará. Fica ligado nisso. Prepare-se. Prepare-se. Fique preparado. 2 Tessalonicenses 5:23, esteja espírito, alma e corpo de vocês conservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. Faça isso. Eu queria que você levasse a sério essa palavra. Leva essa palavra a sério. Entenda isso. Faça isso. Eu, como pai, faço um apelo para você. Eu queria ver todos vocês lá na mesa do Cordeiro, todo mundo junto, comendo com Ele, ceando, comendo do pão da vida, do vinho do Espírito Santo, sabe? Eu quero ver isso, quero muito. Então, não fica de fora,
Não desconsidere, não despreze essa palavra que você está vendo, está ouvindo. Leve a sério. As coisas estão acontecendo, está tudo muito, muito, muito próximo. Vamos ficar de pé. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, por favor, toque o coração de cada pessoa que ouviu essa palavra. Eu quero pedir hoje, Senhor, que o Senhor traga um temor renovado ao coração de cada um. Aqueles que estão frios espiritualmente, Senhor, aqueles que já esfriaram, eu quero pedir, Senhor, acende a chama novamente nos corações. Eu clamo aqui junto com os meus irmãos, Senhor, traz de volta o temor, Senhor, o entendimento, a convicção, a consciência de pecado, o arrependimento, o quebrantamento. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como aconteceu com o filho pródigo, ele caiu em si, assim seja, Pai. Ó Deus, que essa consciência venha, que esse entendimento, ó Deus, essa revelação caia no coração de cada um, em nome de Jesus. Ninguém fique de fora no dia do arrebatamento. Ninguém fique de fora dessa ceia maravilhosa que nós vamos ter com o Cordeiro de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém que está aqui presente fique de fora, que ninguém que está vendo, que está acompanhando essa live, Senhor, fique de fora. Meu Deus, em nome de Jesus, salva, Senhor, traz salvação. Tu és Salvador. Salva-nos dos nossos pecados, salva-nos de nós mesmos, Senhor, salva-nos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja nesses dias, traz um avivamento, renova a nossa fé. Ore comigo, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo. Ore mais alto: eu me arrependo de ter vivido de forma tão superficial, tão fria. Me perdoa, Senhor, pela minha frieza espiritual, pelo descaso, pelas omissões, pela indiferença. Diga: Senhor, me perdoa de coração. Eu quero começar de novo. Me ajuda, Senhor. Eu quero levar a sério o meu compromisso com Deus. Me ajuda. Eu quero começar, a partir de hoje, a ter uma vida de compromisso radical com o Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu quero estar preparado para o momento da tua vinda. Me ajuda a vigiar e ficar alerta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.